Vamos todos, neste momento, fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações, acalmando assim a nossa respiração. Já neste ambiente de paz que estamos sentindo, convido a todos a elevar os pensamentos, mentalizando com muito amor e carinho o nosso anjo de guarda, que está sempre conosco, nos protegendo e nos amparando. Já com esse mesmo amor, elevemos ainda mais os nossos pensamentos, visualizando assim a nossa Mãe querida, Maria de Nazaré, Mãe cheia de luz que nos conduz ao encontro do Mestre Jesus, que se encontra ao lado do nosso Pai, Criador Supremo, Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos, Pai, as nossas ofensas, assim como vamos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações e livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Jesus e graças a Deus. Boa noite a todos, meu nome é Emília, sou uma trabalhadora do Centro Espírita Discípulo de Jesus e que a paz do Senhor esteja conosco. O tema desta noite é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, que diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quando a gente fala sobre um tema que diz nascer de novo ou reencarnação, nos remete sempre à ideia do espiritismo, né? Uma coisa natural. Só que na Bíblia tem várias passagens que falam sobre esse tema. E na primeira página desse capítulo também tem algumas passagens bíblicas. Eu vou citar uma para a gente relembrar, né? No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo do 13 ao 17, diz assim: e veio Jesus, juntamente com seus discípulos, andando por Cisareia de Filipe, quando ele interrogou os discípulos, perguntando: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros Jeremias e até outros profetas. E Jesus disse assim: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: bendito és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, foi meu Pai que está nos céus. Então, para vocês verem que naquela época Jesus, a gente sabe que falava por parábolas, né? Então, muitas coisas ele dizia, ele fazia as pregações dele nas planícies, em praças públicas, nas sinagogas, nos templos. E cada vez mais ele ia atraindo pessoas da multidão, pessoas simples, humildes, pessoas que queriam estar perto, queriam ouvir seus ensinamentos, serem consolados, serem curados, né? Estar perto daquela energia toda que tinha nesses ensinamentos. Então ele estava, aos poucos, foi atraindo multidões. Porém, no Sinédrio, no templo mesmo,
ele não era bem aceito, não viam bem tudo isso, porque ele estava atraindo multidões, afinal de contas, né? E não estava entendendo aquela pregação de amor ao outro, né? De fazer as coisas pelos pobres, enfim. Porém, dentro desses doutores da lei, tinha alguns que eram simpatizantes de Jesus. E entre eles tinha José de Arimateia e tinha Nicodemos. Então, quando a gente fala desse tema, nascer de novo, nós vemos a lição de Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, doutor da lei, mas ele era muito conhecido pelo seu bondoso coração e pela sua inteligência. E um dia, Nicodemos resolveu procurar Jesus para tirar algumas dúvidas que ele tinha. Ele queria, na verdade, conversar com Jesus. Então ele procurou Jesus à noite, provavelmente para que ninguém o visse junto de Jesus, né? Porque, afinal de contas, ele era um doutor da lei. E ele chegou perto de Jesus, né? Foi até ele. Jesus estava acompanhado de André e Tiago. E Nicodemos, conversando, tudo pegou e disse assim: mestre, eu tenho vivido a interpretar as leis, mas eu queria entender o que eu tenho que fazer para entrar no reino dos céus, né? Conforme o Senhor diz. Aí Jesus disse assim: Nicodemos, não basta interpretar as leis, é necessário que viva as leis, né? Aí, na verdade, eu vos digo, ninguém conhecerá o reino de Deus, o reino dos céus, se não nascer de novo. Aí Nicodemos fala assim: mas como pode um velho nascer de novo, entrar de novo no ventre da sua mãe? Aí o mestre disse assim: Nicodemos, você que é um doutor da lei, ignoras o que eu falo, né, os nossos ensinamentos, como pode querer entender as coisas celestiais? E foi essa a resposta. Nicodemos, então, ficou um pouquinho mais e foi embora, né? Nisso ficou Jesus, Tiago e André conversando, e os dois discípulos então voltaram ao assunto, também ficaram intrigados, né? Voltaram ao assunto. Senhor, mas como que pode, né? Aí ele disse assim: veja só, uma árvore para renascer, ela precisa ser podada. E o homem também, o corpo do homem é simplesmente uma veste. Aí ele diz assim, eu vou até ler esse pedacinho. O corpo do homem é apenas uma veste, e o homem é dono desse corpo. Toda roupagem material acaba rota, porém o homem que é filho de Deus encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestuário. A morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre por meio de outras experiências até que consiga a imprescindível provisão de luz para a entrada definitiva no reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos. Então, quer dizer, tem que se fazer essa troca, né, do corpo físico, mas o espiritual permanece. O corpo vem do corpo, mas o espírito vem do espírito, né? Aí eles sugeriram, e foram conversando, eles sugeriram: Senhor, por que então não faz isso na pregação de amanhã, não fala sobre isso? Aí Jesus fala assim: só que nem todos têm condições de ouvir, tudo tem o seu tempo. Mandarei mais tarde o Consolador, a fim de esclarecer e dilatar os meus ensinamentos. Então é uma coisa que
veio para esclarecer mais tarde que a gente sabe que nem todos estão preparados para ouvir os ensinamentos de Jesus. Vamos colocar nossa situação, por exemplo, a gente estuda, a gente procura fazer o nosso melhoramento, mas muitas coisas não podem nos ser reveladas, a gente não tem o preparo para esse conhecimento. É a mesma coisa, fazendo uma comparação, de uma criança que começa a estudar, num pré-primário. Ela tem que fazer ano a ano até chegar numa formação universitária. Não adianta ela pular do pré-primário para uma universidade, porque ela não vai entender nada daquilo, né? É a mesma coisa, o nosso crescimento também se dá assim. Nós precisamos ir aos poucos, adquirindo conhecimento, fazendo essa reforma íntima, fazendo essa transformação para a gente chegar a essa perfeição. Não adianta querer pular caminho, porque nós não estamos preparados para entender tudo isso, né? Aí, dentro desse capítulo mesmo, ele diz sobre essa oportunidade de encarnação que nós temos, que é nos dada através dos laços de família. Como que se dá essa encarnação, essa reencarnação? Pois bem, no plano espiritual, existem grupos de famílias, né, espirituais que são unidas através da afeição. São as famílias espirituais. Quando a gente está na erraticidade para reencarnar, a gente está ligado com esses grupos que nos querem bem, né? A gente se liga depende, lógico, do grau de afeição. A gente só vai se aproximar daqueles que estão afinizados com a gente, com a mesma sintonia, né? Então, quando chega o momento de um desses entes, dessa família espiritual, reencarnar, os que estão lá na erraticidade, eles vão ficar vibrando para que, enquanto estejamos encarnados, que a gente consiga cumprir a tarefa dessa encarnação. Eles vão estar vibrando por nós. A comparação é assim: imagina a gente ter um filho morando fora, né? Você vai estar torcendo para que aquele filho se dê bem, que tudo corra da melhor forma possível, né, na vida dele. Mesmo estando separados pela distância física, nós estamos ligados pelo sentimento, pelo pensamento, então nós estamos ligados com esse filho que está longe. É a mesma coisa numa encarnação. A nossa família espiritual está no plano espiritual, também vibrando para que a gente seja bem-sucedido nessa nossa jornada. Então nós temos muitos deles reencarnam até na mesma família ou no mesmo convívio social, na mesma encarnação. Não é que um encarna, fica esperando desencarnar para outro reencarnar. Não, muitas vezes vem até nas famílias, porque a gente reencarnando junto é onde a gente consegue um ajudando o outro. Por isso que tem esses laços familiares na nossa família, onde é o nosso maior aprendizado, né? Nós precisamos reencarnar para colocar em prática todo o aprendizado que a gente obteve. E aquelas coisas que faltam ser reparados, finalizados, para a gente conseguir avançar de etapa, passar de ano, vamos dizer assim, é aqui que a gente faz. É através da reencarnação. Então, a gente não pode esperar que, na outra encarnação vou melhorar, né? Não é assim. A gente tem que aproveitar cada minuto, cada oportunidade da reencarnação para a gente se melhorar, para a gente poder evoluir, né? Então, é uma oportunidade. Quando fala assim, nossa, e dentro da nossa família, aquelas pessoas que parecem serem desafetos, né? Serem antipáticos, vamos dizer, ao nosso espírito, à nossa maneira, né? Tem espíritos que vêm na nossa família, né?
que vem exatamente como para que a gente possa, como aprendizado para a gente passar pelas barreiras. Então, o sentido é de um ajudar o outro a evoluir. Então, ninguém evolui sozinho. Você precisa saber conviver, saber ter paciência, tolerância, amor, né? Porque você não sabe quem foi esse espírito anteriormente. Então, é essencial que a gente desenvolva o amor entre os familiares e entre os irmãos, não só consanguíneos, os irmãos da humanidade. Afinal de contas, a gente evolui quando evolui toda a humanidade junto. Então, nós temos que fazer a nossa parte dentro de nós, porque para a gente conseguir o reino de Deus, começa de dentro de nós, né? Até a gente conseguir essa perfeição. Aí fala assim, nossa, será que na próxima encarnação eu já vou estar mais evoluído? Sim, vai estar mais evoluído, mas é uma etapa lenta. Tudo é muito gradativo. A gente tem que ir se melhorando, melhorar o mundo ao redor, e a gente sabe que todo esse momento que nós estamos passando, esse momento de transição, nós estamos chegando na fase de regeneração. Então, virão mundos onde a maldade, a violência vai diminuindo de acordo com aqueles que ficarem, que forem se melhorando. Então, que mundo nós queremos deixar para os nossos filhos, nossos netos? A gente quer um mundo melhor, que tenha mais amor entre as pessoas. Agora, como que a gente consegue um mundo de amor lá fora, se nós não conseguimos dentro da nossa casa, com a nossa família, com as pessoas que a gente convive? Então é isso que é colocado. Para a gente conquistar esse reino dos céus, nós temos que começar dentro de nós e dentro do nosso ambiente, para depois a gente conseguir. Tá bom? Então é essa a reflexão de hoje, que nós possamos realmente colocar todos os ensinamentos de Jesus em prática. Deus abençoe a todos e que tenham uma boa noite. Convido a todos a respirar tranquilamente e com o coração cheio de gratidão e amor a Deus, a Jesus e nossos anjos de guarda, vamos compartilhar toda essa energia, esse amor, essa paz com os mais necessitados. Vibremos pela paz mundial, pelos nossos governantes, aos médicos e enfermeiros e todos da área de saúde. Caminhemos muita luz e paz aos enfermos no plano espiritual, aos suicidas, aos doentes de alma neste plano, aos doentes nos hospitais, aos que estão desencarnando e seus familiares. Vibremos muito amor e carinho aos idosos e crianças que se sentem abandonados, pelas famílias que passam por conflitos. Que seja encaminhado muito amor, paz e luz para as pessoas que estão em nossos pensamentos neste momento. Para os nossos lares, que cada um de nós sejamos cobertos por uma luz cheia de amor. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.